Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos função logarítmica. Definição. É chamada de função logarítmica a função f de reais positivos em todos os reais, que associa a cada número real positivo x o número real log de x na base a, chamado de logaritmo de x na base a, com a sendo maior que zero e a diferente de 1. Então aqui temos o formato geral aí da nossa função logarítmica. F de x é igual a log de x na base a. Perceba que a nossa incógnita, x, estará no logaritmando do logaritmo. E a base, tem a seguinte restrição. Tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de 1. Então aqui na função logarítmica temos apenas duas variáveis, o x e o a. O x vai ser qualquer número real positivo e diferente de zero. Você nunca vai encontrar aqui no logaritmando um número zero nem um número negativo. E a nossa base a também tem restrição, ela precisa ser maior que zero e diferente de 1. Então você nunca vai encontrar uma base a igual a zero, menor que zero e igual a 1, porque transformará essa função logarítmica em outro tipo de função. Essa expressão matemática f reais positivos para reais significa o conjunto de partida da nossa função e o conjunto de chegada da nossa função, isto é, o domínio e a imagem da função. Então o domínio são todos os números reais positivos e diferentes de zero. E a nossa imagem será todos os números reais. Então aqui, relembrando, frisando novamente, nessa primeira parte nós temos o domínio da função, no caso, reais positivos diferente de zero, e nessa parte nós temos a imagem da função, no caso, todos os números reais. Vamos identificar quais das funções abaixo são logarítmicas. Na letra A. Letra A é uma função logarítmica? Sim, perfeita, satisfaz todas as condições. O a é maior que zero e diferente de 1. A letra B é uma função logarítmica? Não, porque a nossa base é 1. Base 1 não trata-se de uma função logarítmica. O a precisa ser diferente de 1. A base precisa ser diferente de 1. F de x igual a log de x na base menos 2. A base também não pode ser negativa, logo essa também não é uma função. O a precisa ser maior que zero. A nossa base precisa ser maior que zero e também diferente de 1. A letra D. Log de x na base 1,5. Ok, sem problemas, 1,5 é maior que zero e é positivo, então trata-se de uma função logarítmica. Na letra E, log de x na base 0. A nossa base, o a, não pode ser igual a zero, tem que ser maior que zero e diferente de 1, portanto não se trata de uma função logarítmica. E a letra F, f de x igual a log de x na base raiz de 2. Raiz de 2, nós temos um log superior a 1. Portanto, aí trata-se também de uma função logarítmica sem problema nenhum. Valor numérico da função logarítmica. O que é valor numérico? Simplesmente nós vamos atribuir a x da função um determinado número para obter o log desse número na base indicada. No caso aqui, nós temos f de x igual a log de x na base 2. Então perceba que o x pode ser qualquer número pertencente aos reais, positivos e diferente de zero. Então temos aqui f de 32. O que significa f de 32? Eu quero saber o valor da minha função f quando x vale 32. Aqui não estão na mesma posição, entre parênteses aqui eu tenho x e aqui eu tenho 32. Então nós vamos colocar aonde tem x na função, vamos colocar a 32. Então ficaremos com log de 32 na base 2. 2 elevado a qual número é igual a 32? Exatamente, 5. Então f de 32 igual a 5, porque o logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5. Isso significa o quê? Quando x vale 32, a minha função vale 5. Vamos treinar. Dadas as funções f de x igual a log de x na base 3 e função g de x igual a log de x na base 1/2, determine f de 9. Então, como eu quero f de 9, então eu vou usar a minha função f, isto é, log de x na base 3.
e vou substituir o x por 9. Então, log de 9 na base 3. 3 elevado a qual número é igual a 9? 2, exatamente. Então, o nosso f de 9 é igual a 2. Agora, g de 8. Eu quero saber quanto vale agora a minha função g, quando o x dela vale 8. Então, temos log de 8 na base 1 meio. É a mesma coisa que descobrir qual número eu devo elevar 1 meio para obter 8. Aqui eu vou precisar fazer uma jogada, transformar esse 1 meio em um número com expoente negativo. Basta jogar o 2 para cima e trocar o sinal do seu expoente. O 2 aqui está sendo elevado a 1. A hora que ele passar para o numerador, vai ser elevado a menos 1. Isso é uma propriedade de potência. Agora eu tenho uma potência de potência. Multiplico os expoentes. 2 elevado a menos x igual a 2 elevado ao cubo. Perceba que as bases agora são iguais. Estando as bases iguais, igualamos os expoentes. Menos x é igual a 3. Só que eu não quero saber o valor de menos x, eu quero saber o valor de x. Então eu multiplico toda a equação, não apenas o lado esquerdo, mas toda a equação, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito aqui do nosso sinal de igual, por menos 1. O x vai ficar positivo e o 3 vai ficar negativo. Portanto, o nosso x vale menos 3. Consequentemente, o log de 8 na base 1 meio é igual a menos 3. Ou a nossa função g, quando x vale 8, é igual a menos 3. Letra C. G de 1/32. Vamos aplicar a função g, substituindo o x dela por 1/32. Então tenho log de 1/32 na base 1 meio. Eu quero saber a qual número eu devo elevar o meio para obter 1/32. Uma estratégia possível é transformar o lado direito da nossa função em uma potência. Veja que 1/32 é a mesma coisa que 1 meio elevado à quinta potência, porque 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. E 1 elevado à quinta é 1 mesmo. Portanto, está correta essa substituição. Esse número virou esse número. Então temos que x é igual a 5, já que as bases são iguais, os expoentes são obrigatoriamente iguais. Logo, g de 1/32 é igual a 5. Isto é, quando a minha função g, o x dela assume 1/32, ela nos retorna 5. Letra D. F de raiz de 3. Eu quero saber a minha função f, log de x na base 3, quanto que ela vale quando o meu x vale raiz de 3. Vamos fazer a substituição. Log de raiz de 3 na base 3. Então, 3 elevado a um número x é igual a raiz de 3. Do lado direito da nossa equação, vamos aplicar a propriedade que transforma uma radiciação em uma potência de expoente fracionário. Raiz de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 meio. Relembrando como aplicamos essa propriedade, 3 está elevado à potência 1 aqui. O 1 está na sombra, está dentro da raiz, passa a ser o nosso numerador, passa para o Sol. E o 2, que é o nosso índice da raiz, que está no Sol, passa para a sombra, sendo o denominador da nossa fração. Portanto, raiz de 3 é a mesma coisa que 3 elevado ao meio. 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao meio. Se as bases são iguais, os expoentes são obrigatoriamente iguais. Então, o nosso x vale 1 meio. Logo, f de raiz de 3, isto é, o valor da minha função f quando x vale raiz de 3, é igual a 1 meio. Gráfico da função logarítmica. Para gerarmos o gráfico da função logarítmica, vamos utilizar apenas a análise do coeficiente a, da base aí da nossa função logarítmica. O formato do gráfico depende apenas do nosso a. Existem duas situações, ou o nosso a é maior que 1, ou o nosso a está entre os valores entre 0 e 1. Existem essas duas situações. A não pode ser um número negativo, nem ser igual a 1. Por isso que essas condições excluem aqui os números negativos e excluem também o nosso 1 e também o nosso 0. Quando a é maior que 1, nós teremos o seguinte formato do gráfico. Perceba que é uma curva que cresce muito rapidamente e depois tende a se estabilizar. Mas no início ela cresce muito rapidamente. Então esse é o tipo de formato com o nosso gráfico a sendo maior que 1. Essa função ela é crescente. Por quê? Se eu aplicar aqui x1, que é um determinado número na nossa reta real, nós obteremos um valor de f de x1, um valor para essa função.
Se aplicarmos um valor de x2 maior que o de x1, que é exatamente o que está representado aqui no gráfico, como x2 está à direita de x1, obviamente x2 é maior que x1. O valor da nossa função também aumenta. Perceba que f de x2 está numa posição acima, né, do f de x1. Portanto, f de x2 é maior do que f de x1. Tendo essa situação, analisando apenas a linha, nós vemos que a linha é crescente. À medida que aumentamos os valores de x, o nosso gráfico tende a crescer. Portanto, essa função é uma função logarítmica crescente. E quando o meu a está entre 0 e 1, sem ser 0 e sem ser 1? Lembrando que aqui, esse tipo de sinal exclui o valor 0 e esse sinal exclui o valor 1. O menor que exclui os valores que estão ali compreendidos. Perceba que agora nós temos um gráfico que decresce muito rapidamente a partir do momento que nós iniciamos aí a atribuição de valores para x. E com o tempo ele vai decrescendo muito rapidamente e depois de algum tempo ele estabiliza, diminuindo a sua velocidade de decrescimento. Portanto, se nós tivermos um valor de x1 para a nossa função, o que acontece? Nós teremos um valor de fx1. Se atribuirmos o valor de x2 maior que x1, perceba que x2 está à direita aqui de x1 do gráfico, o valor de f de x2 é menor que f de x1. Lembrando que o sentido de crescimento aqui do nosso eixo y é de baixo para cima. Portanto, o número que está mais abaixo na reta y é menor do número que está mais acima. Então, como isso aconteceu, trata-se de uma função logarítmica decrescente, porque ela, à medida que x aumenta, a função f de x, a função vai decrescer. Portanto, função logarítmica decrescente. Vamos indicar se as funções são crescentes ou decrescentes. Para isso, basta apenas analisarmos a base de cada função logarítmica. Na letra A, o nosso log de x na base 5. Perceba que a base é maior que 1, portanto, trata-se de uma função crescente, base maior que 1. Log de x na base 0,1. Temos aqui um número entre 0 e 1. Portanto, essa função é decrescente. A base é um número que está entre 0 e 1. Log de x na base 2/3. Aqui nós também temos uma função em que a base está entre um número entre 0 e 1. 2 dividido por 3, aproximadamente 0,7. Mas com certeza um número inferior a 1. Então, trata-se de uma função decrescente. Na letra D, f de x igual log de x na base 4/3. Se eu dividir 4 por 3, dará aproximadamente 1,33. Logo, um número maior que 1. Sendo maior que 1, trata-se de uma função crescente. A base é maior que 1. Log de x na base raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7, portanto, também um número maior que 1. Então, nós temos também uma função crescente. Log de x na base raiz de 2/3. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Se eu dividir 1,4 por 3, eu vou obter um número menor que 1. Portanto, trata-se de uma base entre 0 e 1, logo uma função decrescente. Vamos a um outro exemplo. Sabendo que o gráfico abaixo é da função f de x igual log de x, qual é a base nessa situação? Sim, é 10. Quando não aparece nada escrito aqui embaixo do log, nós temos um logaritmo de base 10. Então, log de x na base 10. Determina os valores de a e b em nosso gráfico. Então, vamos lá. Vamos primeiro começarmos pelo parâmetro, pelo coeficiente a, que aparece aqui no nosso gráfico. Perceba que nesse ponto o gráfico está cortando o eixo x. Todo ponto sobre o eixo x, a sua coordenada y, é igual a 0. E y nós sabemos que é o valor da função. Quando x é igual a, a nossa função vale 0. Portanto, o nosso f de a é igual a 0. Quando x é igual a, a nossa função vale 0. Vamos substituir esse valor aqui nessa situação. Então, o nosso logaritmo de a na base 10 é igual a 0. Então, 10 elevado a 0 é igual a a. 10 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, a vale 1. Agora vamos entender aqui a nossa letra B. A nossa letra B está exatamente sobre o eixo y. O B é alcançado exatamente quando o nosso x vale 100. Quando x vale 100, nós temos B, logo a nossa função será
f de 100 igual a b. Isto é, quando o meu x vale 100, a minha função vale b. Vamos substituir agora 100 no lugar do x. Log de 100 na base 10 é igual a b. 10 elevado a b é igual a 100. Nós sabemos que 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Bases iguais, expoentes têm que ser iguais. Logo, o nosso b vale 2. Então, resposta final, a vale 1, b vale 2. A lei seguinte representa uma estimativa sobre o número de funcionários de uma empresa em função do tempo em anos de existência da empresa. Então, temos a função f de t é igual a 400 mais 50, que multiplica log de t mais 2 na base 4. Letra A. Quantos funcionários a empresa possuía na sua fundação? A fundação de uma empresa, o seu tempo é igual a zero, não se passou nenhum ano ainda. Então, portanto, nessa situação, nosso t é igual a zero. Como t é igual a zero, eu quero saber o meu f de zero, o valor da minha função quando t vale zero. Basta substituir zero no lugar de t e fazer o cálculo. Então temos f de zero é igual a 400 mais 50 vezes log de 0 mais 2 na base 4. Perceba que eu substituí apenas o t da nossa função por zero. E agora basta calcular. Vamos fazer aqui 0 mais 2, 2. Qual número devo elevar o 4 para obter 2? Log de 2 na base 4. Exatamente, 1 meio. 4 elevado a 1 meio, nós sabemos que elevar alguma coisa a 1 meio é a mesma coisa que tirar a sua raiz quadrada. Então, 4 elevado a 1 meio é igual a 2. Raiz quadrada de 4, 2. Então, substituímos todos esses pedaços da nossa expressão por meio. f de 0 é igual a 400 mais 50, que multiplica o meio. Agora, efetuamos primeiro a multiplicação antes da soma. 50 que multiplica o meio, 25. Logo, nosso f de 0 é igual a 400 mais 25, dando o total de funcionários da nossa empresa na sua fundação de 425 funcionários. Letra B. Quantos funcionários foram incorporados à empresa do segundo ao sexto ano, admitindo que não houve saídas? Então vamos aplicar a mesma fórmula. Agora eu quero saber quantos funcionários eu tenho incorporados à empresa do segundo ao sexto ano. Então eu tenho que calcular a quantidade de funcionários no segundo ano e no sexto ano e fazer a diferença. Então eu devo substituir na nossa função 2 para calcularmos a quantidade de funcionários no segundo ano e 6 para calcular a quantidade de funcionários no sexto ano e depois fazer a diferença entre esses dois valores, encontrando assim quantos funcionários foram incorporados na empresa durante esse período. Então vamos calcular f de 6 menos f de 2. Vamos calcular individualmente, primeiro o f de 6 e depois o f de 2. f de 6, 400 mais 50, que multiplica logaritmo de 6 mais 2 na base 4. Perceba que nesta função é exatamente agora a função igual à função original, substituindo t por 6. f de 6 igual a 400 mais 50 vezes logaritmo de 8 na base 4. 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Vamos fazer essa substituição. Log de 4 vezes 2 na base 4. Perceba que esse logaritmo é um logaritmo de um produto. Vamos aplicar a propriedade de logaritmos, transformando o logaritmo de um produto numa soma de logaritmos. Então, log de 4 na base 4 mais log de 2 na base 4. Log de 4 na base 4, quando logaritmando e base são iguais, significa que o nosso logaritmo vale 1. Por quê? 4 elevado a 1 é igual a 4. E log de 2 na base 4? Qual número devemos elevar 4 para obter 2? Exatamente 1 meio. Por quê? 4 elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, que é 2. Então temos o valor 1 mais 1 meio. Fazendo a conta aqui das nossas frações, temos 3 meios. Então vamos substituir 3 meios nesse pedacinho aqui da nossa função. f de 6 igual a 400 mais 50, que multiplica 3 meios. Agora fazendo a conta, 50 vezes 3, 150. Dividido por 2, 75. 400 mais 75. Temos que no nosso sexto ano aí da nossa empresa, haviam 475 funcionários. Já calculamos o nosso f de 6. Agora vamos calcular o nosso f de 2. Substituindo 2 na nossa função. f de 2 igual a 400 mais 50, logaritmo de 2 mais 2 na base 4.
2 mais 2, 4. Logo, f de 2 igual a 400 mais 50 vezes logaritmo de 4 na base 4. Logaritmo de 4 na base 4 é 1. Quando o logaritmando é igual a base, o nosso logaritmo vale 1, porque 4 elevado a 1 é igual a 4. Então temos 50 vezes 1. Então f de 2, 50 vezes 1 é 50, mais 400, 450. Já obtivemos f de 2, 450. Agora basta fazermos a diferença. f de 6 menos f de 2. 475 menos 450, que é igual a 25 funcionários. Então a resposta aí à nossa pergunta é: do segundo ao sexto ano foram incorporados 25 funcionários à empresa. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.